Bem, estamos aqui com as nossas aulas de literatura. Essa aqui é a segunda aula da sequência que eu tinha falado a vocês. Na sequência anterior, eu falei sobre a literatura como salvação da nossa alma e comentei a respeito de que qual é a utilidade da literatura, que para muitas pessoas a literatura não tem utilidade nenhuma porque não se constrói nada com literatura, não se salvam vidas, e eu argumentei que não concordo, que eu acho que se constrói muita coisa com a literatura, se constrói uma representação do mundo, se constrói uma via de escape desse mesmo mundo, se constrói às vezes inclusive um protesto, né, uma leitura desse mundo. E se salvam vidas sim, porque a leitura ela nos salva, só a leitura, só a ilustração é capaz de nos salvar como seres humanos, nos salvar a nossa alma, se é que acreditamos nela. Neste segmento, eu vou falar sobre intertextualidade. O que é a intertextualidade? Intertextualidade, como talvez dê para se aprender pelo nome, é intertexto, ou seja, quando um texto está em relação com o outro, quando um texto conversa com o outro. Assim como nós, seres humanos, dialogamos, conversamos, os textos também conversam entre si. E muitas vezes um texto de 500 anos atrás conversa com um texto atual. Isso quer dizer o quê? Que o inconsciente coletivo, a humanidade, ela pensa de uma determinada maneira, e como seres humanos que somos. E as épocas pensam também de determinadas maneiras. O que quer dizer isso? Que nós, em cada época, pensamos de determinada maneira, temos uma representação da sociedade, do mundo, da economia, e essa representação ela se reflete, obviamente, na literatura, por menos que ela seja uma literatura comprometida socialmente. Bom, o que é a intertextualidade, então, é um diálogo entre textos, Então, um autor de hoje, um autor atual, obviamente ele pode ler um autor de 500 anos atrás e produzir um texto que dialogue com um texto desse autor de 500 anos atrás. E também uma música atual pode estabelecer um diálogo com uma outra música atual, com um texto, um poema atual, com uma novela, com um conto, com um quadro, porque dentro da nossa concepção de literatura, de texto, tudo é um texto, isto é, um poema é um texto, uma história narrada oralmente é um texto, um quadro é um texto, uma pintura é um texto. Texto, a partir de Paulo Freire, texto é definido como tudo aquilo que se pode ler e interpretar. Às vezes uma careta, uma expressão facial é um texto também, um gesto é um texto. Então, texto entendido aqui no sentido mais amplo do que simplesmente aquilo que tem letras. Bom, e essa intertextualidade, como é que ela se estabelece? Não é necessário, por exemplo, que um autor conheça outro, que um autor tenha lido outro autor, que para se produzir um texto tenha se lido um outro texto. Os textos eles entram em comunicação de uma maneira simbólica e, sei lá, assim, é uma coisa meio é uma energia que move o universo. Essa mesma energia que move o universo parece ser a energia que move o diálogo entre os textos. Então, insisto, intertextualidade é o diálogo entre textos, não necessariamente um texto, o autor de um texto tenha que conhecer o autor de outro texto, ter o lido para que os textos entrem em diálogo, porque muitas vezes eles falam do mesmo sentimento que se repete de uma época para outra época. Por exemplo, o amor, ele sempre foi um tema abordado desde quando a humanidade se entendeu por humanidade, ou antes mesmo disso. Então, um texto que fale sobre o amor, um texto atual, do ano 2018, que fale sobre o amor, ele pode entrar num diálogo com um texto que fale sobre o amor lá do ano 1200, por exemplo, e não necessariamente eles tenham que ter a mesma opinião, isto é, não necessariamente tem que estar veiculando a mesma opinião. Bem,
Agora eu vou gravar o terceiro vídeo, e no terceiro vídeo eu vou analisar com vocês alguns textos que tratam do mesmo tema e que entram em diálogo. Eu espero que vocês usufruam, porque a literatura é, antes de tudo, para ser usufruída. Para que nos serve? Para que vai servir essa minha aula de intertextualidade, de um texto conversando com outro texto? Para que a gente descubra a beleza que existe atrás dessa construção dos autores, porque existe muita beleza. Eu espero que você tenha tanta sensibilidade quanto eu e se emocione com os textos e o diálogo entre eles. Não deixem de ver o terceiro o terceiro vídeo desta sequência. Dentro do nosso conceito, o vídeo também é um texto. Ah, e não esqueçam de curtir, por favor, e de colocar algum comentário também, porque eu gosto muito dos comentários. Eu tenho visitado com mais frequência os comentários dos meus inscritos e dos meus não inscritos também, porque antes eu esquecia ou eu não tinha tanto tempo. Agora eu tenho visitado com mais frequência, então, por favor, deixe algum comentário para que a gente possa dialogar.